Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha só, hoje, dia 14/4, 14 de abril, terça-feira, a gente tem mais um pouquinho para estudar. Nós vamos estudar um pouquinho agora sobre geografia, tá? A gente vai dar continuidade na disciplina, no que nós estamos aprendendo, né? Na última aula, a gente viu como funcionam as atividades econômicas, tanto no campo quanto na cidade, né? O que é essa atividade econômica, Sandra? Na verdade, é o que as pessoas fazem. Quando a gente trabalha, trabalha em troca do quê? De dinheiro, né? Para receber algo, para a gente ter condições de comprar as nossas coisas. Então, isso se chama economia econômica, atividade econômica. O que a gente faz quando a Sandra fala, vamos fazer uma atividade? Então, às vezes, a atividade que vocês vão fazer é uma coisa no livro, porque o trabalho de vocês é estudar. Quando o papai e a mamãe faz uma atividade trabalhando, isso se chama atividade econômica, porque a gente trabalha para ganhar um recurso que é o dinheiro, para a gente conseguir comprar as nossas coisas, comprar alimento, ter coisas para nossa casa, conseguir passear, não é? Então, cada pessoa tem uma atividade econômica. Então, qual que é a atividade econômica das pessoas que trabalham na cidade? Nós falamos sobre isso lá nos vídeos anteriores. Então, as pessoas ou trabalham nas indústrias, ou trabalham no comércio, ou trabalham em serviços, né? Nós falamos sobre cada uma. O que faz uma pessoa que trabalha na indústria? Aqui em Franca, por exemplo, quais são os tipos de indústria que tem em Franca? Tem muita fábrica de calçado. As pessoas podem trabalhar na fábrica de calçado. Então, a atividade econômica dela é indústria, né? Seja na parte administrativa, seja na parte manual, e as pessoas que trabalham no comércio são as que trabalham no supermercado, nas lojas, nesses lugares, né, que atendem o povo comprando alguma coisa. E as pessoas que trabalham em serviços, o que é o serviço? Para a gente relembrar, cabeleireiro, a Sandra, enquanto professora, é o serviço, né? As pessoas que fazem massagem, serviços, os médicos, na área de serviços, né? As enfermeiras na área de serviços. Então é isso, essas são as atividades econômicas na cidade. E nós vimos também as atividades econômicas que acontecem no campo. Quais são as atividades? Também são 3: agricultura, pecuária e extrativismo. A gente viu cada uma delas. Agricultura, as pessoas que trabalham plantando alguma coisa, que planta café, feijão, milho, seja em grande quantidade ou seja para a própria subsistência, são os agricultores, certo? E os pecuaristas, o que é a pecuária? As pessoas que criam animais, né, que seja boi, né, e para quê? Para matar, para a gente comer essa carne, né, que vai para o supermercado, lá no comércio da cidade e que vende para a gente comer. Então, são os pecuaristas, né, que criam animais para serem abatidos e serem vendidos no comércio para a gente se alimentar, ok? Outra atividade do campo, né? Rural. E qual que é a outra? O extrativismo. O extrativismo é diferente da agricultura. Por quê? Porque quando vem do extrair, nós falamos que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles pegavam todas as nossas riquezas, né, e levavam para Portugal. O que isso era? Na verdade, era o extrativismo. Eles pegavam aqui o nosso pau-brasil, que é aquela árvore que a Sandra falou, que era muito vermelha, que eles usavam para fazer tintas, pintar tecidos, fazerem tintas para pintar em obras.
tudo lá na Europa isso, né? Então levava a nossa madeira, que era o pau-brasil, levava o nosso ouro, levava as nossas pedras preciosas. O que significa extrativismo? Eles não produziam essas coisas, igual os agricultores que vão e plantam e depois colhem. Não, o extrativismo são pessoas que pegam aquilo que já está na natureza, né? Já está na natureza, ele não plantou, né? Tá lá, ele pegou, simplesmente tirou e levou. Então, ele extraiu, né? Então, existem extrativismos que são ilegais, né? Então, por exemplo, pesca. Existem pesca que são ilegais também, né? Pegar ouro em lugares que ou madeira que é lá na nossa floresta amazônica que você não plantou e você ir lá e cortar essa madeira e tirar e fazer um desmatamento é um extrativismo e ele é ilegal, né? Porque a gente está tirando do nosso ambiente aquilo, do nosso meio ambiente, aquilo que é tão importante, né? Então, pronto, foi isso que nós vimos nas aulas anteriores, não foi? Agora, nós veremos, dentro também da geografia, os problemas socioambientais. Sandra, mas que palavra difícil. O que são problemas socioambientais? A própria palavra diz. Problemas é algo que não deu certo ou que foram acontecendo a partir do desenvolvimento das cidades. Por exemplo, a gente viu que lá atrás teve o êxodo rural. Caiu até na prova isso. O que era êxodo rural? As pessoas que moravam no campo migraram para as cidades. Elas saíram do campo e foram para as cidades. Quando isso aconteceu, foram muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E aí, o que aconteceu? As cidades não estavam preparadas. Lembra que nós vimos também lá na formação dos povoados, né? Que eram pequenos grupos de pessoas, povoados. Depois eles eram elevados à vila e depois às cidades, né? Então, às vezes, as cidades ainda não estavam preparadas para receber tantas pessoas. E aí as pessoas simplesmente migram para as cidades. O que vai acontecendo? Esse crescimento vai sendo desordenado, né? Não só desordenado na construção, que são o caso das favelas. Isso é um problema socioambiental. A gente, todos nós, seres humanos, não merecemos uma moradia digna, boa, em que nós podemos ter a nossa pia para lavar a mão direitinho, né? Porque a gente possa tomar o nosso banho com água encanada, né? Que a gente possa ter luz elétrica, né? Que a gente possa ter um cantinho para dormir, numa caminha gostosa. Então, isso é a casa que todos nós, seres humanos, merecíamos. Só que o que acontece? Quando as pessoas, que isso se chama problemas socioambientais, não têm condições, porque as cidades não deram suporte, elas começam a morar em barracos, né? E aí não tem uma residência que seria o ideal para cada uma delas. Isso é um problema socioambiental. Lixos na rua. O que acontece? Os lixões. As pessoas imaginam que a gente... não, eu vou tomar aqui esse danoninho e aí depois eu jogo lá no lixo, né? Jogo no lixo, a gente pensa, eu jogo fora. Mas não existe um fora, porque tudo está dentro do nosso planeta, tudo. E esse lixo tem que ir para algum lugar, seja ele reciclado ou não, entendeu? Então ele tem que ir para algum lugar. Quantas pessoas não têm que comer e vão procurar aquilo que elas precisam
para se alimentar nos lixões, ou procurar coisas para poder fazer, reciclar, para poder fazer artesanatos, para poder fazer alguma coisa, e vivem naquele ambiente insalubre. O que é insalubre, Sandra? Que não é legal, que causa doenças, né? Que deixam as pessoas sujas, né? E que tem problemas de saúde. Então, também é um problema socioambiental. O que mais que a gente poderia falar de problema socioambiental? Por exemplo, enchentes. Quais são? O porquê que acarreta as enchentes? Porque os lixos muitas vezes não são depositados nos lugares corretos. Aí enche os bueiros, quando a água escorre, o que acontece? Transborda, e aí acontecem as enchentes, os desmoronamentos nos lugares de barracos, principalmente, onde as pessoas moram nos lugares mais declinados, né? E isso também é. E por que também, Sandra, que tem essas enchentes? As cidades estão crescendo muito, muito. E o que acontece? A hipermeabilização das cidades. Na verdade, são os asfaltos. Quando chove, o que a terra faz? Se tivesse num lugar que tivesse verde, grama e tivesse de contato direto com a terra sugaria a água e ela ia para os lençóis, né? Que a gente chama de lençóis freáticos, onde as águas estão embaixo da terra. Acontece que na cidade isso não acontece. Quando ela cai no asfalto, ela tem que correr para algum lugar, entrar nos bueiros e entrar num canal e ir desaguar num lugar que tem terra. Quando os lixos estão, quando os bueiros estão superlotados, acontece então isso. E as cidades também muito hipermeabilizadas com os asfaltos, com as construções, né? Com as calçadas. Então, isso também é um problema socioambiental. A Sandra mandou aí, colocou para vocês alguns vídeos que eu gostaria que vocês vissem, tá? É só clicar lá no link, colocar lá no Google, a mamãe ou o papai vão saber, aprendam para vocês começarem a fazer sozinhos, tá bom? E aí vocês vão ver, aí eu quero que vocês vejam lá. Os males do excesso de veículos no trânsito, que eu esqueci de falar isso, os males do excesso de veículos no trânsito também é um problema socioambiental. As pessoas compram carros, usam carros demais, e aí a gente entra em engarrafamentos. Olha para vocês verem, engarrafamentos um atrás do outro, aquele monte, a gente demora a chegar nos lugares. A fumaça que sai dos carros, né, que faz mal também para nossa respiração, né, então tem isso também que são os problemas, vocês vão ver lá, nesse vídeo ele fala dos males do excesso do veículo no trânsito, né, tem também o que? A poluição visual, eu não falei sobre isso, não mandei vídeo, mas vocês podem pesquisar, poluição visual, o que acontece? O tanto, principalmente quando a gente está em cidade grande, o tanto de outdoors, o tanto de coisas fazendo propaganda pra gente ver, isso também é um problema socioambiental, né? Então, vocês vão ver lá também vídeos do desmatamento, que também é um problema socioambiental, do lixão, um problema de todos nós, cada um de nós podemos fazer a nossa parte, não jogando papel de bala, papel de sorvete nas ruas, né? Esse é um problema que nós podemos fazer, eu não posso fazer grandes coisas, mas eu posso fazer a minha parte. Né? Outra coisa importante, há uma pesquisa que a Sandra colocou aí para vocês, de um depoimento do que é viver na rua. Problema socioambiental, quando a gente passa e olha embaixo da ponte e a gente vê que as pessoas estão dormindo embaixo da ponte porque elas não têm uma moradia, porque elas não têm uma residência para viver, para morar, né, de maneira saudável, de maneira gostosa com as suas famílias. Isso também é um problema socioambiental. Viu só o que é isso? Então, se chama problema socioambiental.
quando algo não está legal, né, no nosso ambiente, que é no lugar onde que a gente vive, que seja campo ou seja cidade, né, que é o nosso ambiente. Então existe um problema sócio, que é social, das pessoas, de todos nós no ambiente. É isso que quer dizer, tá bom? Depois que vocês verem isso, entenderem essa atividade, né, entenderem o que é que significa isso, vocês vão ler e fazer as páginas da 331 a 335. Vendo os vídeos, escutando o que a Sandra explicou para vocês, vocês vão super bem nessa atividade. Combinado? Se tiver dúvida, clica aí no vídeo, volta, escuta de novo, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.